O míope, ele não enxerga de longe. Tá. É aquela pessoa que tem dificuldade para enxergar longe. Que é aquela pessoa que fecha o olho? Não. Não. Começa agora. Não consigo ler nada. Miopia. Olha aqui. Atenção, Bolsonaro atenção, eleito, chega a informação. vamos lá? Às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Essa é a informação oficial do TSE que nós temos na tela com os números e a Renata. Olá, meu querido míope! Seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Roger Ochoa. Eu sou o Leandro Oliveira. E eu sou o Lu. E hoje, meus queridos míopes, como vocês podem notar pela voz, assim, esse cast a gente vai falar sobre política. A gente tentou falar sobre política algumas vezes aqui no Miopia. Sempre quando ele não tá. Sempre quando ele não tá. Exato, dá pra vocês tirarem aí um parâmetro. Tivemos o cast sobre polarização, teve um que você acha que a gente falou assim meio por cima, assim, defendendo nossos ideais e nossas posições políticas. E hoje falaremos sobre política, mas de maneira mais solta. Não preparamos nenhuma pauta, é mesmo uma conversa entre três amigos aqui, três amigos chateados, e aí a gente vai discutir sobre o que a gente acha, sei lá, tentar fazer aqui um exercício de como vai ser, porque a gente nota que tem alguns países que teve alguns eleitos democráticos com tendências autoritárias, que deu merda, exemplo de Fujimori no Peru, Erdogan na Turquia, até mesmo nas Filipinas, e a gente vai discutir um pouco sobre esses paralelos e esses políticos, esses presidenciáveis e presidentes que têm esses tipos de pensamentos. E vamos lá, começando, né? Eu acho que vale a pena a gente comentar sobre quem ganhou nos estados, né? Aqui em São Paulo, como a gente estava conversando agora há pouco, foi um pouco mais grave. Mais porque grave. Rolou o lance do Bolsodória. Eu li aqui um post do Lê com lágrimas nos olhos. Eu acho que o Lê pode até contar um pouco sobre esse post dele. Fala aí, Lê, sobre a nossa resistência dos... Só pra situar os ouvintes, a gente tá gravando aqui na ressaca da eleição, né? Que a gente tá gravando no domingo de eleição, né? Dia 28/10. Acabaram de sair os resultados, né, das urnas com a eleição do Bolsonaro, presidente, e aqui em São Paulo, né, pra mim e pro Lu, né, que somos daqui, o Dória ganhou, apertadíssimo, né, ganhou do França, 51-48, mas ganhou. E tá, o post que o Lu falou foi mais ou menos isso, de que durante essa campanha eleitoral eu fui bem ativo nas redes sociais, especialmente no Facebook, que é uma das redes que eu mais uso, de tentar expor o quanto me desagradava a candidatura de alguém como Bolsonaro, tá ligado? E aí eu coloquei mais ou menos, as palavras eram que, nessa eleição eu descobri o pior de muita gente que eu não imaginava, mas por outro lado descobri o melhor de muitas pessoas que eu também não tinha noção de que eram resistência também, de que também eram de esquerda e tinham uns ideais assim, umas posicionamentos políticos mais ou menos parecidos com os meus. Então eu postei um pouquinho antes da apuração começar, então basicamente era isso, de que independente se o eleito fosse Bolsonaro, que era algo que a gente não queria, que a gente continuasse sendo resistência, seja nas ruas, seja no DOP, seja onde for, e que se der certo, se o Haddad ganhasse, que a gente continuasse sendo, não diria nem oposição, mas cobrando o governante, o presidente, porque esse é o papel da população. A eleição é só o começo do exercício, né, da democracia, como se costuma dizer. A gente tem que cobrar tanto os vereadores, deputados, senadores, deputados estaduais, federais, governadores e o presidente durante os 4 anos de mandato. Por isso que é importante a gente ter consciência sobre quem a gente vota e tal. E aí eu fiz um post desse, é claro que vem a galera do Bolsonaro lá comentar, obviamente, né, porque, enfim, e essa foi a minha sina durante toda a campanha eleitoral, mas tamo aí, realmente eu tô bem triste, tô bem decepcionado com o resultado, especialmente porque o Sudeste e São Paulo também foi grande responsável pela eleição do Bolsonaro e, além de tudo, continua elegendo o PSDB aqui, mais uma vez. Não importa o que se faça, o PSDB continua em São Paulo. Quando a gente pensa que ele vai meio que morrer, né? Porque ele já tinha perdido muito no Congresso no primeiro turno.
a gente pensou, putz, acho que essa pode ser o respiro de esperança sobre o PSDB aqui em São Paulo, mas, cara, paulista e paulistano vem sempre demonstrando que gosta de apanhar, tá ligado? Digamos assim. É muito foda isso, porque você vê que no próprio governo, assim, o PSDB tá há tanto tempo e não muda nada, e a gente pode até fazer um paralelo sobre o Bolsonaro no cargo de legislativo dele, de deputado, tanto federal quanto do Rio, e também não fazer nada e prometer, né? Prometer segurança, sendo que não consegue. E eu fico até imaginando, a gente pode fazer um exercício de como que ele vai conseguir dialogar com o Congresso, né, cara? Porque, assim, a gente sabe que o PSL, que é o partido dele, conseguiu várias cadeiras no Congresso. Só que, tipo, a gente fica imaginando até fazer um exercício de como que ele vai conseguir dialogar com o Congresso, com essa postura autoritária que ele tem, né? Porque em alguns momentos ele já falou que fecharia o Congresso, e isso remete a outros países que também teve um autogolpe, que a primeira coisa que faz é fechar o Congresso, né? Teve a declaração do filho dele falando que para fechar o Congresso bastaria um cabo e um soldado, e aí esse cast até mesmo para isso, para mostrar quanto que a gente está preocupado. Então eu tentei puxar esse post do Lê justamente por isso, porque ele cita Theodópios, né? E então ele é um candidato que apoia a ditadura e que tem declarações dizendo que a ditadura matou até pouco. Então isso preocupa a gente, né? Então acho que a gente pode partir daí, né, dos nossos medos, que acho que esse cast vai ser um grande cast da desilusão e do medo. Não, mas já que a gente falou das eleições aqui em São Paulo, o Roger pode falar um pouquinho de como foi no Sul, né? Então, aqui no Sul, a eleição no segundo turno para governador estava dividida entre o atual governador, que é do MDB, e contra o governador que foi eleito, que é o Eduardo Leite, do PSDB, que por incrível que pareça, pelo menos ao meu ver, o candidato do PSDB é, não digo bom, mas menos ruim que o do MDB, né? E no começo do segundo turno, o Eduardo Leite, que foi eleito, ele tava com uma larga vantagem na frente do atual governador, que é o Sartori, né? E o Sartori começou a usar o nome do Bolsonaro na sua campanha pra angariar votos, né? Ele começou a usar o slogan Sartonaro, Sartori e Bolsonaro juntos. Então, caralho, velho. Ai, meu Deus, que coisa deprimente. E por incrível que pareça, ele subiu muito nas pesquisas. Até a eleição foi decidida no final ali. Tipo, a vantagem foi bem pouca. O Eduardo Leite foi eleito... Até abriu uma vantagem no final, mas teve momentos da apuração que ele tava 300 mil votos na frente só. E acabou sendo eleito com 53% dos votos contra 46% do Sartori. Mas aí vamos ver como vai ser, né? O Sartori fez um mandato bem complicado. O Rio Grande do Sul estava quebrado, ele parcelou o salário de servidor público, de professor, de policial, de bombeiro, e era muito cobrado por isso, né? Certo, você falou do segundo colocado que fez um aceno pro Bolsonaro, ia ter, recebeu bastante voto. Foi o que aconteceu aqui em São Paulo, né, que a gente chegou a comentar. O Dória, ele fez esse aceno pro Bolsonaro, né, tentou essa ancoragem e, cara, acho que foi pra o que ele queria, foi assertivo da parte dele, ele conseguiu ganhar a eleição aqui de governador em cima do Márcio França. E cara, isso mostra, assim, o poder que o nome do Bolsonaro tem, assim, né? Cara, eu achei, assim, que é muito engraçado, porque se você vê há uns 3, 4 anos atrás, se você fosse pesquisar quem era Bolsonaro, ele só era um maluquinho que aparecia na Luciana Gimenez, que aparecia no CQC, que, alguém falava, é um doidinho, tá ligado? Ninguém botava fé nesse maluco. E hoje ele é, o nosso presidente, tá ligado? Mano, o que será que... Será que realmente foi o antipetismo que acabou elegendo o Bolsonaro? Será que foi a desilusão? Porque, cara, não dá pra entender, assim, porque ele era um cara muito polêmico, com frases absurdas, e que, cara, não é possível, sabe? Como que isso aconteceu? E a popularidade dele é tão grande que, o PSL, que não era um partido pequeno, conseguiu várias cadeiras, mais do que 50 cadeiras no Congresso. As pessoas que declaravam apoio a ele também ganhavam votos, que foi o caso do Dória aqui em São Paulo, e que você disse aí no Sul. E, cara, é complicado, né? O que será que se dá esse fenômeno
fenômeno Bolsonaro, na opinião de vocês? Eu acho que tem muito do antipetismo. Foi muito vendido isso de que o PT supostamente teria quebrado o país, o que todo mundo sabe que não é uma verdade. Os governos petistas tiveram muitos problemas, especialmente no que tange a corrupção, né? Tanto é que o ex-presidente Lula tá preso e tudo. A Dilma sofreu impeachment, não conseguiu terminar o seu segundo mandato, e aí começou a crescer na população, acho que desde talvez 2013, naquelas manifestações dos 20 centavos, né, que era da tarifa de ônibus, uma insatisfação generalizada não só com o governo da presidente Dilma, mas com a classe política como um todo. Tanto que em 2016 o Dória venceu a eleição para a prefeitura aqui em São Paulo no primeiro turno, vendendo muito isso de não ser o político. Porque a população tava com essa de, mano, eu não quero mais político, não quero mais, sei lá, o Serra, não quero mais o Alckmin, não quero mais essa galera que tá aí há 200 anos na política e pra mim não tá fazendo nada. E aí o Dória se vendeu muito de ser um empresário de sucesso e aquela coisa toda e ganhou no primeiro turno. E aí o Haddad, que concorreu contra ele, que era o atual prefeito de São Paulo na época, perdeu, né, no primeiro turno. Não teve, ficou marcado tanto com a corrupção do PT, das esferas federais, assim, especialmente, da esfera federal, e quanto pela velha política. Então foi crescendo isso e essa insatisfação do povo meio que estava como é que eu posso dizer, se concentrando mais ou menos no PSDB até 2014, e aí a partir da perda da eleição, que o Aécio perdeu a eleição, mas perdeu por uma margem pequena, e que o governo da presidente Dilma começou muito mal, porque ela mentiu na campanha, escondeu a crise, falou que não ia ter corte, ajustes fiscais, esse tipo de coisa, e teve. E aí começaram a degringolar as coisas. O PSDB já não conseguiu ser a força que unia essa insatisfação. E foi a partir daí, pelo menos no meu ver, que começou a surgir essa figura do Bolsonaro, que meio que é mais ou menos o rosto de uma insatisfação. Se você conversa com alguns eleitores do Bolsonaro, como eu já tive o prazer ou não de conversar durante a campanha eleitoral, eles sempre falam isso, tô cansado da corrupção do PT, e é isso. Basicamente era esse o discurso, e aí tinha aqueles valores meio vagos de defender a família, defender a moral, os bons costumes, esse tipo de coisa. Então foi tudo canalizado na figura do Bolsonaro. E aí entra muito forte o papel da igreja evangélica no país para ajudar a canalizar. Ele sempre se vendeu como uma pessoa, apesar de não ser exatamente evangélico, até onde eu sei, o Bolsonaro sempre bateu nesses valores cristãos, valores da família, valores tipo de Deus acima de tudo, né? Faz parte do slogan da campanha. E aí, dentre os eleitores evangélicos, a porcentagem de votos no Bolsonaro é muito maior do que o Fernando Haddad conseguiu. Então, foi uma sequência de fatores, de acontecimentos, sei lá, mais ou menos desde 2013, por exemplo, para cá, que degringolaram e conculminaram para essa eleição do Bolsonaro, assim. Sim, concordo plenamente. E você, Roger? O que você acha que se deu esse fenômeno Bolsonaro, das pessoas quererem se ancorar a ele para poder ganhar voto? Cara, eu acho que um pouco foi por causa do PT. O que acontece? Teve muitos casos de corrupção que estouraram no governo do PT, mesmo que não fossem do PT, mas é o que fica marcado para as pessoas. E, cara, eu acho que um pouco a mídia também, porque o que acontece, cara, a época do julgamento do Lula, o Lula era quase um Cristiano Ronaldo, cara. Sabe, ele respirava diferente, já tava na mídia, sabe? E acho que isso marcou muito as pessoas, assim. Eu acho que outros candidatos que foram presos por corrupção não foram tão falados quanto, por exemplo, o Lula, o Cunha, que não é do PT, era do MDB. Então, acho que eu acho que um pouco a memória fraca das pessoas causou esse fenômeno Bolsonaro, porque as pessoas lembram de casos que foram mais falados, mas talvez não sejam os piores, né? Se nós pegar, por exemplo, assim, a lista de presos na Lava Jato, o PT é um dos partidos que menos teve presos na Lava Jato. Só que o pessoal não lembra disso, o pessoal só lembra do Lula, entendeu? E acho que também a culpa foi do PT investir muito na campanha do Lula, porque acontece, até o Ciro já tinha falado sobre isso, né? Que o PT tava, entre aspas, iludindo as pessoas com a candidatura do Lula, que o PT sabia que, no fundo, o Lula não ia poder se candidatar. Você acha correto? Até as pedras do caminho sabem, se o saber comum, se o senso comum for correto, que o Lula não será candidato.
Se ele não será candidato, como é que se explica essa fraude que ele está patrocinando? Não, mas estou falando, essas palavras são muito duras. Sim, então mas isso é uma fraude. Entender. As pessoas precisam entender, porque eu conheço o povo. O povo brasileiro tem uma gratidão, tem ódio, muitos têm ódio, mas o povo mais pobre, mais humilde, tem uma gratidão, um respeito, um carinho pelo Lula. E o que eles estão fazendo com isso? Eles estão incitando essa população com uma mentira de que o Lula vai ser candidato, mexendo com tudo quanto é de chicana jurídica, para chegar lá na frente, criar uma comoção e o Lula indicar uma nova Dilma, uma pessoa que não tem liderança, que não tem experiência, que acabou de perder. Espera um pouquinho. O meu amigo, acabei de apoiá-lo, não faz 2 anos, candidatou-se a prefeito de São Paulo no cargo e perdeu, não foi para o Dória, que é um farsante, no primeiro turno, ele perdeu para nulo e branco. Tirou 16% dos votos. Como é que alguém acha que um camarada desse, com 15 dias da eleição, vai virar presidente? Se isso der certo, não dá certo. Sabe por quê? Porque se é um presidente desse tamanhinho, que vai passar para a sociedade a necessidade de sair de Brasília em hora de tensão e consultar o Lula no presídio em Curitiba. Isso destrói um país. Não é possível. Isso é crítica ao Lula? Isso é crítica política. E trabalhou muito esse negócio de Lula e depois substituiu por Haddad. E em sua campanha Haddad é Lula, e o Haddad ia visitar o Lula na prisão toda semana. Eu acho que isso foi um dos fatores que fez o Bolsonaro crescer ainda mais. Por mais que talvez eu não acho que o Lula deva estar preso, ou eu acho que o partido não poderia ter usado isso como campanha, sabe? Se talvez o partido tivesse trabalhado só a imagem do Haddad desde o começo, sem associar a imagem do Lula e sem... O Lula, sendo inocente ou não, a gente não pode ter um presidente indo na cadeia toda semana pra conversar com uma pessoa, sabe? Isso é muito complicado, assim. Então, acho que um pouco de erro de estratégia do PT, um pouco de culpa da mídia. Acho que foram 2 fatores importantes, assim, para esse crescimento do Bolsonaro. Eu endosso essa parte de ter faltado também uma meia-culpa do PT, no sentido de já começar a campanha falando, a gente sabe que houve casos de corrupção nos nossos governos, mas, sei lá, a gente nunca parou a Lava Jato, então isso é uma amostra de que a gente é preocupado com isso, então todas as pessoas que foram denunciadas e foram condenadas estão presas, mas a gente quer reescrever, sei lá, uma nova história, algo do tipo. Ou então, sei lá, no começo da campanha, eu falei muito com uns amigos meus quando a gente estava discutindo sobre isso, de que o PT poderia ter tido a humildade de ser vice na chapa do Ciro, por exemplo. E isso ele não quis. Na verdade, ele fez o contrário. Ele queria que o Ciro fosse vice na chapa do Lula e depois do Haddad, né? E aí o Ciro não quis saber disso, né? O Ciro já estava em pré-campanha, sei lá, há uns 2 anos já, preparando, viajando pelo país, tipo, se tornando mais conhecido em regiões que ele não era tão visado, tão famoso, esse tipo de coisa, tentando já angariar alianças e tal. E aí, do nada, o PT vem, tipo, meio que rebaixou ele, vamos dizer assim, a ser vice da campanha do Lula ou do Haddad. E aí, isso pra ele foi um tiro, né? Tipo, tanto é que depois, quando o PT veio com o rabo entre as pernas, querendo o apoio do Ciro, o Ciro meteu o louco e falou, mano, não é nem comigo, nunca nem vi vocês. Vocês não quiseram me fazer de vice e agora quer meu apoio no segundo turno? Se ferra aí, entendeu? Basicamente, ele se fingiu de morto e aí ele não vai estar com essa mancha, vamos dizer assim, de ter apoiado a candidatura do PT em 2018, então ele não vai poder ser associado a isso numa próxima campanha em 2022. E provavelmente ele vai ser candidato de novo contra, possivelmente, ou a tentativa de reeleição do Bolsonaro, ou de repente, e junto também, por exemplo, o Dória, eu acho que se cacifa muito para ser um pré-candidato à presidência, já que ele, né, não gosta de parar nos cargos que ele ocupa, né? Então eu acho que daqui 2 anos, daqui 4 anos ele vai tentar de novo, vai tentar um salto mais alto indo pra presidência. Sim, você puxando o Ciro, é legal lembrar que, tipo, principalmente no começo das eleições, assim, quando eles estavam se apresentando nas sabatinas, e eu lembro de várias sabatinas ele, tipo, defender bastante o Lula, assim, sabe? Porque, assim, o Ciro, ele é professor de direito, ele falou, eu li todo o processo do Lula e não tem nada ali que dê indícios para ele ser preso, ou a maneira como foi rápido o julgamento próximo das eleições e das pesquisas mostrando que ele tinha muita popularidade, e tem. E aí depois daquela declaração da Gleisi Hoffmann e... Da Geise Arruda. Da Geise Arruda, falando que Ciro nem morto, aí tipo meio que, né, pesa um pouco isso. E o PT foi orgulhoso, né? Foi muito orgulhoso. E isso
eu até puxo um pouco com o que o Roger falou sobre o erro de estratégia e sobre a falta de autocrítica. Aquela palestra lá, aquele comício, sei lá, que o Mano Brown, sabe, fala umas verdades, que ele começa falando, é um partido dos trabalhadores e vocês não sabem falar com o povo. Sim. Se vai perder, ali já sabia que ia perder. Se em algum momento a comunicação do pessoal daqui falhou, vai pagar o preço. Porque a comunicação é alma. Se não tá conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo. Certo? Falar bem do PT pra torcida do PT é fácil. Tem uma multidão que não tá aqui, que precisa ser conquistado. Ou a gente vai cair no precipício. Todo mundo já sabia que ia perder, mas ninguém queria acreditar, né? E agora que se concretizou, que a gente fica bem mais preocupado, assim. Mas ele fala isso, que teve um erro grave na comunicação. É um partido dos trabalhadores e vocês não souberam falar com os trabalhadores. É um erro grande. E aí, tipo, cara, eu acho que é igual quando dizem, sabe? Pra cair um avião, não é só basta o avião cair. É uma série de erros pra um avião cair. Não é só, tipo, o piloto tá com sono ou um problema na turbina. Tipo, é uma série de erros que vai levar um avião a cair. Eu acho que é meio que uma análise, assim, pra essas eleições de 2018, assim, pro PT perder, em fato, né, em si. É complicado, né, cara? Então. Acabou perdendo a eleição majoritária para presidente também. Perdeu em alguns... Eu acho, não sei quantos governadores ele elegeu. Eu vi que agora no segundo turno elegeu uma governadora no Rio Grande do Norte, mas eu não sei o total de governadores que o PT elegeu. Mas ainda assim, é uma grande bancada na Câmara dos Deputados, é importante isso, apesar do PSL ter a maior, né? Não ter a maior, tem a segunda maior, mas quando abrir a janela, né, de transferências, os deputados que foram eleitos por partidos que não alcançaram, como é que chama? A cláusula de barreira lá, então eles vão ter que mudar de partido. E aí, provavelmente, eles vão escolher ficar do lado do governo. Então, a tendência é que o PSL ganhe mais deputados do que já tem e passe a ser a maior bancada. E é isso, né? É isso. Não, é isso. O engraçado é que é isso, né? Vamos aqui rezar. Mas assim, você falou sobre... Engraçado, porque muitas pessoas falaram assim, eu tô votando aqui no Bolsonaro e tal, mas se der errado, é só a gente impeachment ele. Cara, num governo autoritário de alto golpe, assim, tipo, talvez isso não seja possível, tá ligado? Quando você coloca uma figura muito autoritária no poder, você não consegue tirar ela assim, tá ligado? E é complicado isso, você chegou a comentar de o Ciro provavelmente faça oposição ao Bolsonaro, assim como o Haddad já declarou no seu discurso, né, de derrota, que vai ser uma oposição a ele, mas assim, ninguém sabe o que pode acontecer, né? A gente tá aqui falando sobre meios e vias democráticas, né? A gente não sabe como seria, de repente, numa ditadura, né? E é complicado a gente ter essa incerteza em 2018, né? E é zoado isso. Eu nunca torci, tipo, até quando eu fiz aquele post que a gente comentou no começo, veio um cara que todo post meu é contra o Bolsonaro, a favor do candidato X ou Y durante a campanha, ele vinha comentar porque ele é apoiador do Bolsonaro ferrenho. E aí ele vinha comentar e ele fala, mano, não fica, tipo, como é que chama? Não, agora, já que acabou, né, não torce contra, né, não sei o que, vamos ver o que dá, e porque todo mundo vai fiscalizar. Eu, tipo, um dos poucos, acho que eleitores conscientes, assim, se é que você pode dizer, do Bolsonaro, que eu trombei durante essas eleições. E aí o que eu respondi pra ele foi exatamente isso, que eu nunca torci tanto pra estar errado sobre alguém como eu quero estar errado sobre o Bolsonaro, tá ligado? As declarações que ele deu não só durante a campanha, mas durante toda a sua vida pública são, no mínimo, lamentáveis, e é por isso que nenhum de nós três votou nele, por isso que muita gente não votou nele. Se for ver a diferença, parecia que seria maior no início da campanha, foi 55 e 15, 55,44. 44,85, quase isso. Se for ver, não foi uma diferença, apesar do número de votos ser muito grande, percentualmente não é tão expressivo assim, apesar de ser uma vitória bem marcante do conservadorismo e tal, de tudo que o Bolsonaro representa durante a campanha. Mas eu acho que a grande mensagem que a gente tem que deixar é isso aí, né? A gente tá triste hoje, gravando durante o dia de eleição, né? Após o resultado das urnas.
Mas independente de como for o governo Bolsonaro, de como for o governo Dória, de como for o governo do Leite lá no Rio Grande do Sul, enfim, de todos os estados, é importante que a gente não desista de resistir, né? Não desista de cobrar os nossos governantes em todas as esferas e fiscalizar isso, porque eu lembro muito bem, né? Eu ouvi até o podcast da Folha que a gente indicou no último Colírio, que o apoio popular do Collor era gigantesco quando ele foi eleito. Basicamente ele se elegeu mais ou menos com a estratégia do Dória, de ser um novo, de ser o caçador de marajás, esse tipo de coisa, meio que era algo que não tinha na política naquela época, em 89. E aí, só que conforme ele foi fazendo as cagadas e foi vendo que ele não tinha a menor aptidão para governar o país, a popularidade dele caiu drasticamente, tanto que houve vários eventos que culminaram no impeachment dele. Então, que seja assim, né? Eu não torço pra dar errado o governo do Bolsonaro. Eu torço pra que eu esteja muito errado e dê certo. Tipo, eu não tenho o menor problema de reconhecer isso. Total. Ó, falei isso, o cara tem sérios problemas, mas em se tratando de governo, eu não tenho do que reclamar dele. Eu queria muito dizer isso daqui 4 anos, tá ligado? Mas eu tô bem cético, com relação a esse governo. Tô bem desanimado, especialmente por ter alguém como o Dória aqui em São Paulo também no governo, é bem triste, né? E aí o PSDB também, a Prefeitura de São Paulo também é do PSDB, então você imagina como a gente tá bem feliz aqui, quem não votou, né? Quem é de esquerda tá bem contente, né, em São Paulo. Então, é exatamente isso, Lê, cara. Eu tô querendo muito queimar minha língua, né? É aquela coisa que a galera fala sobre ordem de seleção natural, né? Tipo, às vezes vai uma característica, mas vai várias características. Então, por exemplo, a galera de extrema direita que tem um pensamento mais liberal, mais conservador, e que fala assim, putz, eu tô votando nele porque eu quero a redução de Estado e tal. Você fala, não, beleza, você tá votando nele por causa disso. Legal você ter essa sua ideologia, mas não é só isso que ele carrega com ele, é todas aquelas declarações polêmicas que ele vem declarando, né? Então, tipo, é complicado. Eu quero muito, muito, muito queimar minha língua mesmo, quero, mas, tipo, de qualquer forma, assim, eu não consigo, sabe, gostar desse candidato, assim, mesmo que, mano, ele seja o melhor presidente do mundo, assim, eu vou ter as minhas questões ideológicas referente a ele, mas quero muito, muito, muito mesmo queimar a minha língua, cara. Eu quero que dê tudo certo, mesmo a gente tendo essa tristeza no nosso coração, né? Então, a gente tem que falar num ponto importante dessas eleições, que foram as redes sociais, né? Porque o que acontece, o Bolsonaro, ele fez sua campanha quase toda em rede social. Foi muito foi grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, né? Então, no Twitter. A campanha dele foi praticamente toda baseada em redes sociais, né? E, claro, com isso, as fake news, né? Eu tenho uma notícia aqui, que das 123 fake news encontradas por agências de checagem, 104 beneficiaram o Bolsonaro, né? E, assim como o Leandro, também passei a campanha toda fazendo posts anti-Bolsonaro, né? E volta e meia tretando muito no Facebook. E volta e meia aparecia alguém, né? Pra comentar alguma coisa. Só que, cara, as pessoas, elas simplesmente não comentavam nada plausível, cara. Era sempre alguma coisa, tipo, vai pra Venezuela. É porque o Ciro vai transformar o Brasil na Venezuela. O Haddad vai transformar o Brasil na Venezuela. Porque o PT só roubou, quebrou o país. Sabe? Eram umas coisas, tipo assim, falando do kit gay, sabe? Cara, era tanta coisa, sabe, de retardado, cara. São coisas que o pessoal, sabe, se tirasse 5 minutos pra ler um pouco e entender que aquilo lá não existe ou era mentira, e as pessoas caíram muito nessa de, sei lá, recebiam um vídeo no WhatsApp falando de kit gay e espalhavam pra todo mundo, sabe? Então, eu recebi o vídeo de uma pessoa, me mandou no meu inbox do Facebook, sabe? E, claro, dava pra ver claramente que o vídeo era editado, sabe? E, então, acho que a força dele se criou muito ali, né? Nas redes sociais. Tanto que fala que ele comprou, teve até aquela notícia que foi investigado o Caixa 2, né? Que empresas privadas teriam pagado 12 milhões pra envio de fake news, né? No WhatsApp. E o Bolsonaro e a campanha do Trump foi a mesma coisa, né? O Trump foi eleito pelas fake news através do WhatsApp, né? Sim, esse lance das redes sociais é foda mesmo, né? Acho que todo mundo aqui meio que militou por redes sociais. É meio estranho falar isso, né? Militar por redes sociais.
sociais, mas essas eleições mostrou, assim, uma força muito grande, né, da internet, que é a mídia mais nova que a gente tem, diferente das eleições de antigamente, onde, assim, nada Dilma e do Aécio já tinha, mas essa daqui veio com força mesmo, porque antigamente o que elegia era realmente você ter bastante tempo de TV, coisa que o partido dele, por ser pequeno e não ter muitas coligações, não tinha. Foi toda em volta, assim, das redes sociais, principalmente do WhatsApp. E, cara, como isso mostra ser uma mudança grande, né, de paradigma, essas brigas, né, que a gente travou pelo Facebook e tal. É complicado mesmo. Eu lembro de uma briga que eu tive, você falou de pessoas que jogavam coisas aleatórias, eu tava brigando com um cara assim, né, discutindo, né, debatendo. Ele chegou a falar, o plano de segurança do Haddad é botar iluminação. E como eu li tanto o plano de governo do Haddad quanto do Bolsonaro, eu falei, cara, você tá equivocado. Quando ele fala das LEDs, ele tá falando sobre iluminação e limpeza das ruas. E isso, com uma rua mais iluminada, também ajuda na segurança. Não é a parte de segurança, tá ligado? Então as pessoas, ela fazia aquela coisa de ouvido seletivo, de leitura seletiva, selecionava só o que queria ler e sabe, excluía o resto. E isso mostra muito o comportamento de grande parte dos eleitores, assim, do Bolsonaro, que é algo preocupante, né? E, cara, vamos lá, né? Vamos ver como que vai ser isso. Vocês falaram da importância da internet. Por um lado, eu acho muito positivo, porque eu achei injusta a divisão de tempo de TV pros candidatos, que depende de tanto de alianças que você possui. Então, por isso, por exemplo, o Alckmin, que tinha 20 mil partidos debaixo da aliança dele, tinha muito tempo de TV. Ele tinha o Centrão, né? Ele tinha o Centrão inteiro, então o tempo de TV ele era maior, sei lá, o dobro de quase dos outros, praticamente. E isso em outras eleições, antes das redes sociais, seria definitivo para ele ser eleito, porque a exposição dele seria maior. Então eu sempre achei bizarro isso, você ter que fazer 200 alianças com muitos partidos que provavelmente para aceitar estar na sua aliança vão querer cargos em troca disso, para você ter mais tempo de TV. A meritocracia já não existe desde a eleição, porque se você é de um partido menor, dificilmente você teria não teria o mesmo espaço, logo você seria encarado de maneira diferente pelo eleitorado, porque, enfim, você não ia ser tão visto, ia ser só um candidato nanico porque o seu partido é menor. Por esse lado, a existência das redes sociais para que, como o Bolsonaro fez, usar o Facebook, usar o Twitter, o Ciro também fez muito isso pelo Twitter, o Haddad também, a Manu, que era vice do Haddad, também usava bem o Instagram, o Twitter, o Facebook, todas as redes. É importantíssimo que geravam uma proximidade muito maior entre eleitor e candidato do que houve em outras eleições. Por outro lado, a gente teve a overdose de fake news que vinham pelo WhatsApp. E aí, como ninguém tem como controlar o que é publicado no WhatsApp, ninguém nunca é responsabilizado por aquilo, fica por isso mesmo. Então a galera editou a imagem da Manuela, que estava com a camiseta escrito Rebelde-se, colocou Jesus travesti e mandava em grupos de pessoas que são evangélicas. E falava, você vai eleger a Manuela como vice-presidente? É isso que ela acha de Jesus travesti. Aí tipo, mano, não existia isso. Mas até aí já disseminou. Quando vinha um instituto de checagem, ou fact-checking, acho que chama esse tipo de instituto, e desmentia, já era. Já ficou na mente de muitas pessoas que era isso e acabou. E provavelmente essa notícia desmentida nem vai chegar até a pessoa que acreditou nisso. Então foi uma overdose. O que eu vi de coisa, eu ficava lá, tipo, que nem uma formiguinha. Vinha alguém compartilhando um negócio que era fake, ia lá, comentava com o link dizendo, isso aqui foi provado que não é isso aqui mesmo, não. Mas em geral, as pessoas não estavam nem aí pra isso, só queriam denegrir a imagem do seu opositor e ponto. Isso é muito zoado, porque, por um lado, a internet deu voz e vazão para que todos, entre aspas, fossem iguais, né? Todos os candidatos tivessem o mesmo espaço, porque a internet é um espaço livre para todo mundo. Por outro lado, a gente tem um presidente eleito com grande ajuda das fake news. Então, sim, e nas últimas semanas, acho que principalmente na última semana, o TSE meio que se pronunciou assim, tirando algumas coisas do ar. Mas aí eu acho que já era muito tarde, sabe? Eu acho que pela força da notícia falsa impactar numa eleição, acho que isso deveria ser regulamentado bem antes, sabe? O TSE teria que ter
ter visto isso muito, muito tempo antes, pra tentar até mesmo desmistificar muitas mentiras, né? E aí eu acho bem complicado, cara. Tipo, um órgão como o TSE, que é o que regulamenta as eleições, as apurações, tudo, e, cara, meio que negligenciar, sabe? Eu acho muito complicado. Mano, eu fiquei muito puto com isso, porque o Bolsonaro vem 4 anos falando do tal do kit gay, 6 anos já falando isso, e o TSE proíbe ele de falar isso uma semana antes da eleição, sabe? Cara, teve todo o tempo do mundo pra proibir, e daí faltando com a eleição praticamente deixar decidida, daí o TSE se posicionou, sabe? Cara, eu fiquei muito revoltado com isso. E o que mais me assusta é a desinformação das pessoas, sabe? Por exemplo, assim, eu vivi um episódio até, eu fui no posto de saúde, né? Eu tô com uma pedra na vesícula e fui marcar o exame lá pra posteriormente marcar a cirurgia. Aí eu cheguei na fila do posto e tinha 2 caras conversando sobre política, é claro, né? Porque em época eleitoral o pessoal não fala nem de futebol direito. Aí eu sentei no banco do lado dos caras que estavam na fila, e um vira pro outro e fala assim: porque ontem eu vi um vídeo novo do Bolsonaro que ele fala que o Haddad agora quer liberar o porte de arma também, tá copiando todo o plano de governo dele. Daqui a pouco o Haddad vai pedir voto pro Bolsonaro também. O Bolsonaro disse. Sério, eu só baixei a cabeça assim: não é possível isso, cara. Aí eu olhei pra ele: tá, e tu acreditou nisso? Aí ele falou assim: eu vi no WhatsApp, mas eu acho que não é verdade mesmo, porque se o PT liberar o porte de arma, vai contra a ideia deles de implantar uma ditadura, sabe? Tipo, cara, nossa, é tanta bosta por segundo falada, mano, que sabe, dá uma dor no coração, sabe? E, isso, o que mais me incomoda é a desinformação das pessoas, sabe? Falar de kit gay, um livro que nem sequer foi pra escola e nem sequer fala sobre homossexualismo de forma pejorativa, sabe? E, pessoas achando que aqui vai virar a Venezuela, sendo que eles nem sabem por que a Venezuela tá em crise e nem sabem que o presidente da Venezuela era um militar, sabe? Tantas coisas que as pessoas poderiam parar 5 minutos e ler uma notícia na internet, elas simplesmente não fazem e ficam só no Facebook e no WhatsApp disseminando as fake news, né? Tá, então pra concluir, a gente vai deixar aqui alguns pensamentos pro futuro. Eu acho que o post, eu vou começar dando minha conclusão. Acho que o post do Lê resume bem. A gente que fez esse trabalho de formiguinha, tentando, não digo educar, mas tipo, tentar mostrar assim, um ponto de vista, né, pras pessoas, falando, olha, não é assim, assado, funciona desse jeito, mesmo pras pessoas mais cegas que tínhamos como amigos e tal. E, cara, é isso. Eu acho que, espero que não haja um autogolpe, espero que isso aqui não vire uma ditadura, eu espero que esse cast possa ir ao ar com tranquilidade, sem ser censurado, porque as pessoas que falam que quer a ditadura de volta, mal sabem o que é não ter a liberdade de expressão, né? Então eu espero que tudo dê certo no final, que quando acabar os 4 anos, tenha um novo presidente, ou se der tudo certo, ele for maravilhoso, como a galera fale, que as pessoas briguem pra ele ser reeleito, tá ligado? Mas de maneira certa, e não de maneira militar. E, cara, é isso aí. Vamos, como diria o Lê, espero ver vocês na fila do DOPS ou nas ruas brigando e reclamando. E é isso aí, cara. Lê, seu pensamento final. Mano, é isso aí mesmo. De tristeza hoje, resistência amanhã. E a partir de agora e durante os 4 anos, e enquanto a gente viver. Acho que esse é o lema. A gente não tem proposta de ser pretensão de ser um podcast político, mas hoje não tinha como fugir dessa pauta. Esse podcast vai ao ar uma semana depois das eleições, mas a gente tá gravando no dia delas, no dia da apuração das urnas. Mas se você quer ficar ligado em política, já até não é colírio hoje, mas eu indico 2 podcasts que sempre falam sobre o assunto e são muito bons. Eu ouço, semanalmente eles, que é o NBW. Eles sempre falam muito de política, especialmente nacional. Falam um pouco de política internacional, mas essencialmente política nacional. E o outro é o Foro de Teresina, que é um podcast da revista Piauí. Também eu gosto bastante. Obviamente são um pouco enviesados, muito mais o da Piauí é bem enviesado pra esquerda. Mas o do NBW, o pessoal geralmente fica mais tenta ser mais no meio termo, assim, mais no centro. Então vale muito a pena, muito bom os 2 podcasts e a luta. Sempre.
Roger? Então, a merda tá feita, né? Infelizmente, Bolsonaro tá eleito e vamos ter que conviver com isso por 4 anos. E, cara, eu só tô realmente preocupado de verdade com amigos meus, sabe? Eu tenho muito amigo gay, tenho uma amiga lésbica que já sofre o dia a dia normalmente. Essas são as pessoas que mais me preocupam, assim, agora, sabe? E eu espero que fique tudo bem com eles e não aconteça nada de errado. E também me preocupo com a liberdade de expressão, né? Vamos ver agora se a mídia, jornais, televisão, enfim, vai ter coragem de falar mal do Bolsonaro se ele estiver fazendo um mau governo, ou se eles vão ter que ser censurados ou vão evitar falar pra não criar uma treta. Então, tomara que isso não mude, né? Porque assim como a mídia detonou o PT quando precisava, esperamos que detone também o Bolsonaro caso ele faça alguma merda, né? E essa é uma das minhas principais preocupações. Mas enquanto isso, seguimos, como diz o Lelê, agora é resistência, e espero que a esquerda se una e reconheça seus erros e na próxima eleição volte mais madura e eu acho que o Lula não tem mais que ser candidato, nem a Dilma, acho que precisa dar uma renovada também e vamos ver, né? É isso aí. Tomara que em 2022 tudo melhore. Exatamente. E pra fechar aqui, nós estamos no Twitter, @MiopiaCast. Peço também pra curtir a nossa página no Facebook, que é o Miopia Podcast. E por favor, entre em contato com a gente, nos mande um e-mail, miopiapodcast@gmail. Estamos em todos os agregadores de podcast, tanto do Android quanto do iOS, que é o da maçãzinha. Estamos no Spotify. Agradeço aos senhores pelo cast gravado e pela revolta posta. Agradeço também você, Miopi, que nos ouviu até aqui e voltou contra o Bolsonaro. Eu vejo todos vocês no futuro e tchau! No futuro ou não, né? Dependendo do que vai acontecer. Ou não, né? Pode ser que... espero que seja no futuro, meu povo, e que esse cast não seja censurado. Pra vocês, míopes, se tiver algum míope que é eleitor do Bolsonaro... Vai se... Eu ia pedir... Não, zoeira, corta isso. Corta não, caralho. Não, pô, ia dizer não, eu quero pra... apanhar na rua, não ainda. Não...